dando uma boa noite aos nossos companheiros do Centro Espírita Amor e Caridade de Cabo Frio, com alegria na noite de hoje, mais uma oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, hoje em especial, onde a casa está dando uma sequência de estudos em torno dessa obra tão importante, dessa primeira obra de Allan Kardec. Então, dando uma boa noite aos amigos do Facebook, que possamos ter uma noite agradável de estudo. Esperando mais um minutinho para entrar no nosso horário, para a gente poder fazer a nossa página de abertura, que possamos já ir vibrando, mentalizando Jesus, os espíritos amigos, nos fortalecendo, nessa corrente tão positiva que é do amor, Conforme Kardec nos colocou com muita propriedade, a caridade, o desejo do bem. E assim vamos nos fortalecendo para preparar para o nosso início de estudo. E que tenhamos uma noite agradável de estudo. Então, meus irmãos, nossa página de abertura, de harmonização, é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com uma mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel. Lição 69, que tem como título Comunicações. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso está em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que nos diz assim Emmanuel: os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos, nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços do amor que une o homem encarnado aos familiares que o precedem na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Então, não criar em todos os espíritos, vede se os espíritos são de Deus. Uma recomendação no Evangelho de João. Então, meus irmãos, que nesse momento, dando início às nossas atividades, que possamos fazer a nossa prece de harmonização, pedindo amparo aos espíritos amigos, proteção a todos nós. Bondoso Mestre Jesus, espíritos amigos, dirigentes do SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade, que possa envolver nossos corações na noite de hoje, nos harmonizando, nos intuindo, Senhor, para que possamos, dentro do tema proposto, trazer o melhor dentro daquilo que estudamos e buscamos. Que os espíritos amigos possam ampliar nossas possibilidades para oferecermos o melhor a todos aqueles que estão à distância acompanhando esse estudo. Que possamos, Senhor, nesse estudo, poder observar em que nos diz respeito, para que possamos aplicar em nossas vidas a visão do Espírito Imortal, Senhor, que esse tema tanto nos traz da necessidade do conhecimento, da percepção da vida no mundo espiritual, para que lá uma vez, onde já estivemos tantas vezes e é onde é a nossa verdadeira morada, retornaremos novamente e que possamos, ao retornar à casa do Pai, o mundo espiritual, estejamos mais fortalecidos, mais equilibrados, para dar continuidade à nossa caminhada rumo à luz, rumo à perfeição. Graças a Deus, que Jesus envolva todos nós. Companheiros, então hoje, na noite de hoje, nós temos aí
oportunidade de estudarmos o Livro dos Espíritos, onde vai tratar um tema dos mais interessantes, no capítulo 6º, que trata da vida espírita. Da pergunta 237 até a pergunta 256. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Na primeira pergunta, Allan Kardec pergunta aos espíritos, a pergunta 237. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nessa vida? Então, uma pergunta que nós, que vamos buscando estudar a doutrina espírita, ficamos curiosos para saber como é que fica essa situação. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nessa vida? Os espíritos bondosos respondem a Kardec: sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Então, nessa primeira pergunta, já abrindo para nós, o que nós já estudamos nos estudos sistematizados, vamos buscando no conhecimento, que nós, uma vez libertos do corpo físico, nós mantemos os nossos sentidos. Vamos dizer assim, os 5 sentidos mais conhecidos: audição, visão, tato, paladar, olfato. E também, não podemos esquecer, alguns colocam aí, é uma verdade, o 6º sentido, que seria a mediunidade. Então, nós tudo isso conservamos, mas amplia mais ainda. Não tendo o corpo para reter, o espírito mais livremente consegue, digamos assim, uma visão mais ampliada do mundo espiritual. Então, já trazendo para nós, de certa forma, um certo conforto, sabendo que nós vamos ter mais expansão, condições de nos movimentar melhor. E ele continua aqui na 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos? Em uma palavra, sabe ele todas as coisas? Isso é importante, porque nós estudando a doutrina espírita, a gente conhece muitas pessoas de religiões diversas, que também espiritualistas, que às vezes leva para um lado de entendimento, que a gente tem que buscar as bases de Jesus, as bases que a doutrina espírita nos traz. Então, as percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos? Em uma palavra, saberes todas as coisas? Vamos ver o que os espíritos bondosos respondem a Kardec. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Olha só. Então, aquela ideia de ser espírito liberto já tem todo o conhecimento, não é assim, conforme os espíritos superiores colocam para Kardec. Sabemos que o conhecimento é uma aquisição que em cada encarnação nós vamos adquirindo pelos nossos esforços. Vamos estudando, trabalhando, no convívio de um com os outros, vamos adquirindo virtudes, vamos sufocando as paixões que não nos ajudam a crescer. Sabemos que as paixões é a alavanca do progresso, porém, quando bem direcionadas. Então, os espíritos, libertos do corpo, amplia sua visão. Porém, o conhecimento, aquele que tem muita aquisição, sabe mais. Aquele que tem pouca, tem um conhecimento parecido com o nosso mesmo encarnado. Então, mostrando, como João coloca aqui na abertura do livro que nós lemos agora, no Caminho, Verdade e Vida: não criais em todos os espíritos, mas vede são espíritos de Deus. Porque às vezes a pessoa, na sua boa vontade, muitas vezes, pode adentrar por perguntas desnecessárias ao mundo espiritual, perguntas não sérias, onde os espíritos que se preocupam com o estudo sistematizado, o estudo correto, não vão se envolver com coisas fúteis, mas há outros que se aproveitam e se aproximam e se apresentam com nomes diversos, mostrando para nós o cuidado de a gente trabalhar de maneira séria, manter um método de estudo sério, respeitar os espíritos bondosos e amigos, para que nós possamos escolher o melhor. Na pergunta 239, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos conhecem o princípio das coisas? Respondem os espíritos: conforme a sua elevação e sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. Então a gente vai vendo que vamos levar nossa bagagem. O que eu já adquiri, eu levo comigo. Não vou chegar lá e ter mais. É claro que nós sabemos que o espírito imortal, nós, ao longo de muitas encarnações, temos várias, digamos assim, aquisições conosco, que às vezes, numa encarnação, por nós não precisarmos trabalhar naquela área, ela fica no estado latente.
mas o conhecimento de todas as coisas não. Então, a gente vai vendo que nós precisamos buscar mais informação que nos fortaleça. Eu lendo esses dias um livro bastante conhecido, do Espírito Humberto de Campos, ele assina como Irmão X, Cartas e Crônicas, capítulo 4. Se chama o título Treino para a Morte. Está no YouTube, vocês colocam lá Treino para a Morte, do Humberto de Campos, do Irmão X, vai aparecer lá, vocês podem olhar, ou ter o livro Cartas e Crônicas. Então ele coloca assim para nós, é muito longo, eu anotei alguns pontos interessantes, não vou ler todos, são os pontos que ele, digamos assim, foi dado a ele, né, essa incumbência de trazer essas informações. Ele diz assim, olha, eu mero escritor simples, foi me dada essa importante colocação, porque há teólogos, muitos outros, o mundo espiritual que fariam o melhor, mas ficou para ele. Ele diz assim, pode acreditar que não obstante achar-me aqui de novo no mundo espiritual, há quase 20 anos de contato, na época que foi escrito o livro, sinto-me ainda no assombro de um chavante repentinamente trazido da selva mato-grossense para alguma de nossas universidades, com obrigação de filiar-se de inópito aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. E aqui ele começa a nos dar alguns conselhos. Olha só. Em razão disso, não posso reportar-me senão ao meu próprio ponto de vista, com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroa da civilização. Então ele coloca aqui para nós também, nós vamos ler mais à frente, que há termos que os espíritos não têm para nos falar, não tem analogia. Ele até faz uma comparação antes, um pouco que eu não li, mostrando para nós assim, que aquele que é ligado ao turismo tem muita facilidade em dizer para os europeus, para os asiáticos, para os sul-americanos, o que eles vão encontrar naquele trajeto que aquela viagem vai proporcionar, por ter termos para colocar. Mas o espírito liberto do corpo tem uma série de situações que não há termos para ele se colocar de maneira simples para nós. E ele diz assim, preliminarmente, admito, deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Vamos ver quais são esses maus hábitos que o irmão X coloca para nós. Olha só. Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os ciapós, que se devoravam uns aos outros. E continua ele, olha só. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa, dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tem mais adiante, mas mostrando para nós o quê? A necessidade de certo desapego, certos hábitos que nós temos aqui, que faz parte do nosso momento, nós precisamos ir trabalhando, porque ao retornar ao mundo espiritual, nós não teremos essas ofertas. Então, se eu sou dado a beber, gosto de beber muito, isso eu não consigo me separar, eu preciso trazer uma disciplina. Tenham cuidado, porque nós sabemos, hoje, na alegria da doutrina espírita, sabemos que muitos espíritos desencarnados que estão entre nós, ombro a ombro, buscando a bebida, buscando a nicotina, o cigarro, buscando uma série de prazeres, e precisam de buscar como? Já que eles não têm um corpo físico, através de outros que têm esses hábitos. Aí falamos ao processo das vinculações, em alguns casos mais graves, das obsessões. Então a necessidade, eu preciso ir me curando, porque eu, chegando no mundo espiritual, esses desejos, já que meus sentidos são muito mais ampliados, eu não tenho um corpo que me segura, eu vou ficar aflito querendo certas coisas. Então, irmão X nos coloca, vamos trabalhando isso com calma. Ele fala da área também do sexo desregrado. No mundo espiritual, ele coloca que lucidadões lá da sua dificuldade, confundindo esses sentimentos com amor. Então, tudo isso
as sensações, os sentimentos que o espírito experimenta das coisas que ele não conseguiu se libertar aqui na Terra ainda. Então precisamos o quê? Já trabalhando. Preciso trabalhar esses hábitos. Eu preciso superar. Preciso criar uma disciplina de estudo onde eu possa me afastar daquilo que ainda me traz grandes arrastamentos. Pois eu, mais cedo ou mais tarde, retornarei ao mundo espiritual. Todos nós. E que possamos chegar lá mais equilibrados, que possamos ter o melhor controle do nosso pensamento. Leon Denis fala muito do pensamento, que o pensamento é fugidio. Nós estamos numa situação, de repente, a gente se distancia. E para onde nós estamos indo? Quais são os desejos que estão vindo no nosso pensamento? Disciplina. Precisamos trabalhar isso. E ele continua mais adiante. Pergunta 243A. São muitas perguntas, eu selecionei algumas. Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Então, os espíritos chegou o topo da escala espírita. Vamos pensar lá, aquelas 3 categorias que Allan Kardec colocou tão bem. Espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros ou celestes. Então, chegou nesse topo, espíritos puros ou celestes. Eles têm o conhecimento de todas as coisas? Vamos ver o que os espíritos respondem. Completo conhecimento não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor e ninguém pode igualar. Então sabemos que nessa hierarquia de crescimento, onde nós podemos olhar lá na escala espírita da pergunta 100, todo aquele processo de espíritos em diversas categorias, onde nós podemos nos situar ali onde nós nos encontramos, até chegar no topo dos espíritos puros, como tendo Jesus como nosso modelo e guia, nosso maior modelo. Então mostrando que acima deles tem Deus. Eles sim têm coisas. E aí, igualar a Deus não é possível. Muito bom. E pergunta aqui na 244. Os espíritos veem a Deus? Os espíritos bondosos respondem. Somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Então, quando Jesus colocou de maneira belíssima para nós, eu e o Pai somos um só. Até muitos considerando aquela visão, né, trazendo do passado aquela visão da Trindade, né, do Deus Trino, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus colocou no sentido da perfeita identificação com Deus. Ele é criado por Deus, como nós fomos simples e ignorantes, e fruto do seu trabalho, da sua idade, um espírito mais velho que nós, chegou à perfeição. Então, eu e o Pai somos um só, no sentido dessa identificação perfeita. Conforme também, trazendo o modelo do apóstolo Paulo, quando ele disse, não é mais eu que falo, mas o Cristo que fala em mim. Né? Mostrando, ele não era o Cristo, mostrando que a identidade com o pensamento do Cristo, ele se identificava plenamente. Então, mostrando para nós que esses espíritos, quando chega a esse nível de perfeição, eles conseguem compreender Deus e ter essa aproximação, fruto dessa pureza, que nós lá chegaremos. O próprio Cristo, quando colocou para nós com muita propriedade, né, que poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais, sois deuses, mostrando todas as potencialidades da alma, que nós vamos, ao longo da nossa caminhada, nos aproximando, a chegar a um ponto, um momento de compreendermos Deus, de nos aproximar mais de Deus, que hoje nós não temos termos para definir Deus dentro das nossas limitações. Os espíritos superiores têm. Mas a revelação que é dada a nós é de acordo com esse grau evolutivo. Nós não temos condições ainda de certas informações. Então, é o progresso, a lei do progresso. E continua aqui uma outra das mais importantes, né? A 244b. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Deus se dirige direto a nós ou há intermediários que fazem essa ligação? E os espíritos respondem, não lhe chega diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. Então sabemos que é uma cadeia de espíritos que vai, né, do mais perfeito até chegar o espírito em provas e expiações, até chegar em mundos primitivos, onde há o socorro também. Então há graduações de perfeição. Então Deus não se dirige direto a nós, tem seus intermediários. Nós não temos nossos espíritos bondosos. Por exemplo, no SEAC nós não buscamos a vibração de Ananias, buscamos a vibração de espíritos dirigentes daquela casa, desta casa que nós estamos falando por ela hoje.
Temos o Dr. Bezerra de Menezes presente em todas as casas do movimento espírita e tantos outros trabalhadores espirituais bondosos que nos impulsionam ao trabalho do bem, nosso espírito protetor. Então há elos como uma corrente, onde o de cima sustenta o que está imediatamente abaixo. Então, nós hoje, na nossa condição de espírito encarnados, nós temos compromisso com aqueles que estão caminhando conosco, aqueles que estão na condição mais necessitada de todas as coisas. Material, nós podemos contribuir, e espiritualmente, pela uma palavra amiga, pelo um conforto. Então, nós também temos nesse elo de ligação o nosso compromisso. E continua mais adiante aqui na pergunta 245. A vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Isso é muito interessante, meus irmãos. Não, é uma faculdade geral. Então, os espíritos, uma vez libertos do corpo, ele não tem necessidade de ver pelo olho. Ele percebe por todo o seu ser. Não tem essa necessidade da visão. Como é perguntado, tem uma pergunta mais adiante que pergunta se o espírito consegue ver na escuridão. Ele não precisa, como nós precisamos da luz para poder ver as coisas. Ele vê por toda parte. Então não há para ele, digamos assim, trevas. Só, está aqui no livro dos Espíritos, aqueles que precisam passar por essa expiação. Como a gente vê no livro Céu e Inferno, que vai comentar um pouco também, André Luiz, quando o Espírito fala que se sente em trevas. A gente vê, por exemplo, dessas evocações que Allan Kardec coloca no livro Céu e Inferno, muitos apresentam, sinto-me em trevas, ou sinto uma coisa ou outra, mostrando que é o processo da expiação, que o espírito não precisa dos sentidos materiais. Então, mostrando para nós que é de forma diferente essa percepção. Então, no livro Céu e Inferno, quando a gente vê os criminosos arrependidos, suicidas, a gente vê uma série de situações, espíritos que desencarnaram numa condição difícil, mostrando o que para nós? Que eles sentem ainda situações diversas. Aqui eu vou ler as perguntas que vai direcionar para esse lado, para a gente não atropelar. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, porque sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. Então, nós temos limitação, o espírito tem essa percepção maior. E mais uma vez, alertando, de acordo com o seu grau evolutivo. Aqueles que muito evoluíram percebem mais. É possível, como a facilidade está em dois lugares ao mesmo tempo. Como é que isso acontece? A velocidade é tão grande do pensamento que ele se projeta lá e está aqui ao mesmo tempo, mostrando que não tem distância para o espírito que se achegado a um certo grau de perfeição. Porque há espíritos que estão, nós atendemos, estudamos Allan Kardec no livro Céu e Inferno, há espíritos que chegam, os trabalhos que tem da desobsessão nas casas, que fazem o estudo da desobsessão, que chegam se sentindo com fome, com sede, com uma série de dificuldades, e é questionado. Tem uma pergunta mais adiante, que a gente pode chegar nela daqui a pouco, que aquela visão que o sofrimento do espírito é unicamente moral. É moral. Uma vez, se ele liberta do corpo, ele não tem mais a sensação de dor. Uma vez que o espírito não pode ser queimado, não pode ser ferido, mas ele guarda a lembrança daquelas sensações que ele tinha enquanto no corpo físico. Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, voltando em André Luiz, quando nós sabemos muito bem, quando ele desencarna, naquele processo, numa região de sofrimento, no umbral, passou por dificuldade diversa, sentia sede. Ele diz no livro Nosso Lar que ele buscava água nos charcos lamacentos para saciar a sua sede. Então, depois de uma série de lutas ali, ele com as sensações muito animalizadas, muito físicas ainda, digamos assim, apesar de já estar desencarnado, quando ele é socorrido, que ele é levado ao plano espiritual, que é levado à enfermaria no mundo espiritual, ele é examinado. É examinado pelo médico espiritual. Então, esse médico começa a observar André Luiz, olhar suas situações todas, o médico é Henrique de Luna, e olha, depois de escutar André Luiz, ele diz, o irmão veio para aqui pelas portas do suicídio. E André Luiz falou, não, suicídio não, eu lutei muito, eu queria viver. Aí o médico espiritual começa a descrever uma série de coisas, mostrando que ele começou pelo
que é uma doença venérea, e certamente ele não adquiriu com a sua esposa. E foi enumerando o ato da bebida. O trato para com as pessoas, ele era amargo, era duro, comprometendo o fígado. E foi descrevendo uma série de situações de André Luiz que eclodiu nesse câncer intestinal que ele levou ao desencarne. E ele entendendo que foi uma somatória de escolhas e de situações que ele comprometeu a vitalidade do corpo. Olha só. Mostrando para nós o quê? O nosso cuidado com a alimentação, com o nosso hábito, com o nosso temperamento. Porque nós temos uma perspectiva de vida, digamos, vivemos com a quantidade de fluido vital para vivermos um plano reencarnatório, de vivermos um exemplo, 90 anos. Mas eu tenho livre-arbítrio. Eu posso precipitar esse tempo por vícios, por paixões desregradas, por dar repouso ao corpo, a higiene adequada, uma série de coisas. Eu posso fazer isso. Aí chego no mundo espiritual como um suicida indireto. André Luiz chegou como suicida, não foi o suicídio direto, mas foi indireto. Ele comprometeu. Então ele sentia, e mostrando para nós que ele sentia as dores ainda, naquela região onde foi a enfermidade que ele teve, sentia dores, que era ligada às sensações. Não tinha mais o corpo físico, mas como ele podia sentir dores? Não tinha mais os nervos, mas ele tinha a lembrança. Então a lembrança daquelas sensações ainda estava com ele. Ele não tinha conseguido se expurgar daquilo ainda. Então, mostrando para nós, nessas percepções, sofrimentos dos espíritos, a necessidade de nós hoje, já nos desprendendo de tudo isso, ter a visão de espírito imortal. É claro que nós sabemos que o amor, a caridade, o trabalho no bem, nos ajuda a amealhar simpatias espirituais, amigos bondosos que nos envolvem, nos ajudando a vencer as lutas do dia a dia. Mas o que cabe a nós fazer, os espíritos não farão por nós. Então precisamos já, desprendendo, vendo aquilo que ele está me retendo muito, eu preciso me libertar. Porque a gente não vê, por exemplo, no livro Céu e Inferno também, espíritos que desencarnam, muito ligados ao egoísmo, e fica acompanhando o desenrolar da sua herança. Inclusive, Humberto de Campos faz esse comentário aqui. Tem um ponto que ele coloca, olha só, sobre isso, do dinheiro, na sequência desse livro do Irmão X. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas, por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Olha só, e continua. Em família, observe e cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios, mostrando para nós que essas sensações, por que ele vai padecer isso? Porque ele está ligado às coisas da terra, então ele vai ver o seu tesouro sendo dilapidado, e isso gera um conflito, porque está mais preso às coisas materiais do que às coisas espirituais. E parece fácil de falar, né, meus irmãos? Sabemos que não é fácil. Sabemos que nós temos apegos, às vezes, até de outra ordem. O nosso amor, ele fala também do amor aos filhos, aos familiares, aos pais. Ele fala com muito carinho desse amor, mas não pode ser um amor posse, senão o espírito vai ter essas sensações no mundo espiritual e vai gerar sofrimento para ele. Então, amar assim, eu amo meu filho, eu amo meu neto, mas eu sou um espírito imortal. Eu sei que esses que eu amo também são espíritos imortais, que nós estamos numa caminhada, hoje juntos, numa família, mais adiante estaremos no mundo espiritual, que os laços do amor verdadeiro não se rompem com a separação pela morte do corpo físico, se perpetuam na eternidade. Então, o apego, porque nós temos quadros de pessoas, não estamos aqui para julgar o sentimento de ninguém, que sabemos que é muito difícil, mas que às vezes, após uma perda de um ente querido, desequilibra a sua encarnação totalmente. Sabemos do luto, do sofrimento, do período das saudades, faz parte, mas não podemos perder a encarnação por causa disso. Nós conhecemos um caso
Recentemente, muito triste, nos chegou a informação de uma mãe que seu filho foi assassinado. E ela entrou em profundo sofrimento, buscou diversas ajudas e socorro. Orientação diversa foi dada para ela no sentido da vida espiritual, da crença em Deus, da fé em Deus, da superação das aflições que ele vivia. No futuro ela iria estar com ele ainda. E essa mãe, de luta em luta, não conseguiu cometer o suicídio. Tentou várias vezes, foi tido vários socorro a ela e não conseguiu. Então, meus irmãos, mostrando para nós que a dor nos visita, a dificuldade nos visita, mas nós não podemos nos distanciar de Jesus e Deus e ter certeza na sua misericórdia. Tudo tem uma razão de ser. Porque se nós pensarmos assim, morreu, acabou, nós estamos caminhando por um caminho errado. Morreu o corpo, o espírito continua sua caminhada. Mais adiante, reencarnará novamente, pegará um novo corpo para continuar sua caminhada em busca da perfeição. Ora, olhando por esse lado, a nossa dor tende a diminuir. Vamos sentir saudade? Vamos. Vamos em algum momento ficar, até chorar? Sim, mas não com desespero, com revolta, pois sabemos que o reencontro acontecerá. Agora, para essa mãe, igual tem um caso parecido no livro Céu e Inferno, essa mãe que cometeu suicídio pelo filho, às vezes no pensamento, eu vou me matando, eu vou estar com ele rapidamente. Tem um caso no livro Céu e Inferno, vou falar com minhas palavras, lá no capítulo que trata dos suicidas, mostrando a luta das percepções do espírito. Mostra um caso de uma mãe com um filho único, o filho já, se eu não me engano, na casa dos 20 e poucos anos, um filho maravilhoso, e entra numa enfermidade gravíssima, é desenganado, e ali nos momentos finais, que ele estava já praticamente desencarnando, vários familiares ao redor dele, ali com ele, a mãe, percebendo o momento da morte dele, se afasta. O filho desencarna. Os entes queridos, que estavam ali do lado, os encarnados, não viram ali perto, foram avisar que ele havia desencarnado. Chegando lá, ela havia cometido um suicídio. E a Associação Parisiense de Estudos, nas suas diversas evocações, evoca o espírito dessa mãe, depois de um tempo. E ela, desesperada, em agonia, se sentia em trevas, sensações diversas, sofrendo, que queria ver o filho, que queria estar com o filho, uma luta, e ali o doutrinador levando a prece, tentando acalmar aquele espírito que muitas vezes se manifestou, tentando levar o conforto. E dias depois, tempo depois, evoca o filho. Um jovem regrado, teve uma vida regrada, uma condição melhor no mundo espiritual, e dizia assim: pobre mãezinha, em pouco tempo estaremos juntos. E ela se precipitou, criando uma distância longa para nós voltarmos a estar próximos. Então, mostrando essas vibrações, esses sentimentos, nos situam em planos diferentes. Ela se revoltou, tomou uma atitude a pior possível, se distanciou mais desse reencontro. Então, meus irmãos, a fé em Deus, a confiança, a coragem, a perseverança nos ajuda a caminhar. E aqui, voltando para as perguntas. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Comentei um pouco, mas vou ler na íntegra para a gente desenvolver mais. Eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam materialmente como vós, porque são espíritos. Tem na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1852, mês de dezembro, tem uma passagem de Allan Kardec, quando estava preparando o livro Céu e Inferno, essas evocações diversas, ele e outros companheiros estavam numa casa, era inverno, muito frio, ao lado de uma lareira. E ali havia os médios com ele também, E um espírito se manifesta ali, pedindo licença se ele poderia ficar ali, perto daquela fogueira, que ele sentia muito frio. E é conversado com ele que ele poderia ficar ali. Ele pediu para ficar uns 3 dias ali, que sentia muito frio. E é perguntado para ele, mas como ele podia sentir frio, se ele estava já liberto do corpo? Ele dizia assim: eu passo por isso, por um processo de expiação, porque quando eu encarnado, eu fora egoísta,
e coloquei muitas pessoas simples, estavam sob o meu poder, a ficar no frio, não dei condições de proteção necessária. E hoje eu sofro esse frio. Quando encarnado, eu tinha um recurso que eu me abrigava. No mundo espiritual, não. Eu sinto, então eu padeço de frio. E Kardec procura, no Espírito São Luís, a entender isso, levando para a mesma ordem do que nós iniciamos o estudo. Kardec coloca que entendia que o sofrimento moral, pelo espírito que retorna ao mundo espiritual, o sentimento de culpa, como nós podemos dizer aqui encarnados, a consciência culpada, que hoje, numa condição de encarnado, nós sentimos isso quando cometemos um ato equivocado, que nos arrependemos e aquilo, quando a gente não acerta, fica aquele sentimento de culpa, não é? Necessidade de resolver aquilo. Então, no espírito se amplia muito mais, a percepção é muito maior. Então, ele dirige então a São Luís. De ordem moral, ele compreendia, mas como esse espírito poderia sentir frio, sensações diversas, e outros sentiam calor, outros sentem fome? E São Luís coloca para ele que o espírito não tem essas necessidades. Porém, como nós já falamos, essas lembranças daquilo que ele viveu. E às vezes, como também falamos, pela própria expiação, pela necessidade de vivenciar aquele momento, digamos assim. Porque quando nós passamos pelos processos que nós semeamos por outro, que nós fazemos a colheita, aquilo nos marca de alguma forma. E a lei é de amor, por mais que nós podemos achar dura, é de amor, que nos dá a oportunidade de nós mesmos repararmos os nossos equívocos. Nós reparamos. Então a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, se nós queremos uma colheita melhor, desde já vamos nos desprendendo de tudo aquilo que nos prende ao egoísmo, ao orgulho, pois sabemos que quando libertos já vamos ter essas percepções ampliadas, o que está realmente imperando nos meus pensamentos, nas minhas ações. E sabemos, quando Allan Kardec coloca para nós que fora da caridade não há salvação, podemos olhar nesse sentido do estudo de hoje também. Salvação de quê? De nós, de vencer a nós mesmos, de quando nós estamos preocupados mais em socorrer o outro, nos desprendemos de certas futilidades, às vezes criamos hábitos que não nos levam a nada. Vou fazer um comentário aqui, não é que eu tenha nada contra, respeitoso, mas a pessoa pega um exemplo, hoje temos aí muito recurso, a Netflix, e pega uma série daquela ali e vê um dia todo, vê 6, 7 capítulos daquela série. Nada demais, não é verdade? Não fez o mal. Mas a gente lembra dos espíritos trabalhadores, como Dr. Bezerra de Menezes, como Leon Denis e tantos outros, nos mostrando, como Emmanuel nas suas lições, a necessidade de nós aproveitarmos melhor o nosso tempo. Vamos assistir televisão, sim, mas grande. Vamos buscar estudar obras espíritas, porque isso é para nós. Porque como o irmão X colocou, quando retornarmos ao mundo espiritual, o que vai ser para nós, digamos assim, uma baliza, uma segurança, é aquilo que nós tivermos introspectado, modificado o nosso temperamento, uma série de coisas, o perdão das ofensas, tudo isso vai influenciar nas percepções do espírito. Se eu parto do mundo espiritual cheio de sentimento de rancor por alguém, ora, chegando no mundo espiritual, sou eu mesmo, do mesmo jeito que eu sou aqui, nem melhor nem pior. Então, se isso está muito marcado em mim, eu posso perder um tempo muito grande da minha encarnação preocupado com coisas como vingança, como perturbar, aí se torna um obsessor. Quanto tempo perdido em vez de investir em si mesmo. Então, vamos, como Cristo falou, fazer as pazes com o adversário enquanto estamos a caminho com ele. Vamos procurar, desde já, e trabalhando tudo isso. E chegando ao mundo espiritual, quando a gente olha lá no livro também, Céu e Inferno, os Espíritos Felizes, que inicia o capítulo daquelas evocações, mostrando aqueles que trabalharam, se esforçaram para superar a si mesmo, as percepções. Alguns colocam que conseguiam logo, com pouco tempo lá, já estavam volitando, percepção de coisas boas. E nós sabemos, meus irmãos, já hoje mesmo na condição de encarnados, quando nós ficamos sofridos numa situação, num processo depressivo, você dorme, você tem desdobramento, você vivencia aquela situação, você quando está
acordado, digamos assim, você vivencia aquele sofrimento. Então, e quando a gente se liberta disso, é aquele momento de paz, a gente olhar com alegria as coisas, com leveza, com tranquilidade. Então o espírito liberto, o espírito feliz, como está no livro Céu e Inferno, ele tem um feliz despertar. Ele vê as coisas com alegria e olha para trás e diz assim: que bom que eu me esforcei, que bom que eu trabalhei em cima daquele vício, daquela minha tendência que às vezes eu tive no início dessa encarnação, eu superei. Eu mudei um hábito malsã para um hábito mais saudável, um hábito salutar. Eu criei, digamos assim, hábitos bons. Então, fora da caridade, não há salvação, é nesse sentido. Então, quando, às vezes, a gente, nas mensagens que os Espíritos nos trazem, quando coloca assim para nós, por exemplo, visitem os necessitados, um exemplo, vá aos hospitais levar uma palavra amiga aos nossos irmãos que estão em lutas maiores que as nossas, doa fluido para eles, palavra de conforto. Ora, isso é uma terapia para nós, pois a verdadeira felicidade é nós podermos nos doar ao outro, poder socorrer o outro. Porque às vezes a gente pode pensar assim, se o dia quando eu me aposentar, se eu ganhar um determinado valor em dinheiro, eu serei feliz. A gente olha a história de muitos, né, que cruzam nosso caminho, que chegou lá e o vazio existencial estava ainda em si. Então aquela conquista, aquela meta, chegou. Mas a verdade, a verdadeira meta nossa, que é de progresso e de melhoria, é realmente o trabalho no bem, é a caridade. Isso aí sim consegue preencher o vazio que muitas vezes visita nossos corações, o sentimento de vazio. Aí se desencarna nessa situação, qual vai ser a percepção do mundo espiritual? Um vazio muito maior, conforme descreve as obras de André Luiz e o livro Céu e Inferno, um vazio muito maior. Então, preenchendo essas lacunas, um trabalho no bem, levando nossa palavra aos nossos irmãos em situação de rua, nos hospitais, conforme eu falei, asilos, abrigos, criar grupos que tenham essa possibilidade, fazer o evangelho antes, fazer uma prece a Jesus, aos espíritos amigos, espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes está envolvido em tantas tarefas de amor. Vamos levar uma palavra amiga. Aí estou socorrendo o outro, mas na verdade eu que estou me socorrendo, porque eu estou preenchendo aquele vazio existencial, estou preenchendo as lutas que eu trago comigo, criando bons hábitos. E aí, a nível espiritual, aqueles espíritos que me observam, que ainda estão ligados a mim, por haver, muitas vezes, por sentimentos de atrito ainda, situações que não superaram ainda aqui na condição de encarnados, me acompanham também nessas tarefas. Então, muitas vezes, eu consigo mudar essas antipatia que tem por mim, por simpatias. Começo a levar para o trabalho do bem. Então, meus irmãos, assim nós vamos ampliando cada vez mais percepções, sentimentos melhores, que a nossa presença, muitas vezes, quando chega no ambiente, o que ela está despertando nos outros. Eu sou uma pessoa que eu desperto bons sentimentos, boas vibrações, ou me esforço, pelo menos, que nenhum de nós tem a pretensão de agradar a todos, né? De jeito nenhum. Mas eu me esforço para trabalhar com aqueles espíritos mais difíceis que cruzam o meu caminho, pois nós sabemos que o acaso não faz parte das leis de Deus. Esses espíritos que cruzam o meu caminho, eu às vezes tenho dificuldade, não há identidade fluídica, não há, digamos assim, simpatia. Ali está meu desafio, pois diante dos espíritos amigos, por exemplo, no Amor e Caridade, quando eu chego antes da pandemia, né? Vamos pensar assim, vocês que frequentam, eu que já tenho a alegria de há algum tempo também agora, quando encontramos os irmãos, nos abraçamos, nos cumprimentamos, é uma maravilha e fácil, porque ali há almas afins. Mas os mais difíceis que eu encontro na luta, no trabalho profissional, às vezes no nosso lar mesmo, eu estou mudando isso aí, eu estou trabalhando, pois quando chegarmos no mundo espiritual, que possamos aumentar essa família espiritual de maneira mais positiva. E sabemos também, meus irmãos, que essa vitalidade, que, como eu falei, que nós trazemos, essa expectativa de vida, sabemos que temos vitalidade. Então, temos também muitas mensagens de espíritos que se precipitam na juventude por paixões diversas, desencarnam às vezes de acidentes violentos,
E chegando no mundo espiritual, há grandes lutas, há muito sofrimento, porque eles ainda, os laços que prendem o perispírito ao corpo físico são muito tenazes, estão muito fortes ainda. Então, esse desprendimento fica mais longo, gerando muito sofrimento para o espírito. E diz assim para nós, um caso que está aqui também mais adiante, um pouquinho, lá no ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, pergunta 257, gravei um pequeno trecho que diz assim: um suicida, pegando só um trecho isolado, né? Nos dizia, o espírito evocado que fora suicida. Olha só a percepção, a sensação que ele sentia. Não, eu não estou morto. E acrescenta: e entretanto sinto os vermes me roerem. Ora, seguramente os vermes não roem o perispírito, e menos ainda o espírito, mas o corpo. Com a separação do corpo e do perispírito, não estava completa, havia uma espécie de repercussão emocional que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão não é bem o termo, pois poderia dar a ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava no corpo, ao qual o perispírito continuava ligado, que produzia essa ilusão tomada por real. Olha só. Então, essa percepção, esses laços que nos prendem ao corpo físico, perispírito ao corpo físico, no trabalho no bem, gastando esses fluidos de maneira ordenada e equilibrada, nós já vamos, desde a vida de encarnado, na condição de encarnado, já desprendendo esses laços levemente, ao ponto de nós, digamos assim, cumprir a expectativa de vida de encarnado, nós chegar no momento do desencarne, esses laços naturalmente se desprendem. E sabemos que isso, conforme essa passagem que mais, digamos, mais dura, né, que é um caso de um suicida, mas sabemos que isso é muito importante. Porque quanto sofrimento nós podemos poupar a nós mesmos, já trabalhando na moralidade, trabalhando em combater os vícios, as paixões, para superar. Pois as lutas do dia a dia, muitas vezes nós não conseguimos dedicar um tempo a essa vida espiritual. Mas podemos dizer assim: eu não tenho tempo de ler uma boa obra, de pegar as obras codificadas por Allan Kardec, decodificado por Allan Kardec. Eu conheço o livro Céu e Inferno, já li um pouco, eu já li o livro dos Espíritos, fiz estudo, já li a Gênesis, o livro dos Médiuns, já li o Céu e Inferno, mas tem muito mais. Tem as revistas espíritas, que são uma série de livros, se eu não me engano, são 12, se eu não me engano, e outras obras complementares, né? Mas primeiro precisamos conhecer as obras básicas. Se formos dar um livro de presente a alguém que quer conhecer a doutrina espírita, vamos dar o livro dos Espíritos, é o primeiro livro, foi lançado. Dali se derivou os outros, que a pessoa pode interessar, se aprofundar em cada tema. Mas o livro dos Espíritos foi o primeiro, então ali já abre um leque de possibilidade de compreensão. Não é um livro de se ler, as obras básicas não se lê de maneira dinâmica, rápida como romance. É livro de ler, retornar, buscar, mas colocando para nós aquilo que nós precisamos para crescer como espíritos. E mais adiante, diz assim para nós aqui também no nosso tema: a dor que sentem, quer dizer, os espíritos, não é a dor física propriamente dita, é um vago sentimento interior de que o próprio espírito nem sempre tem perfeita consciência, porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É antes uma lembrança, também penosa, algumas vezes a mais que uma lembrança, como foi descrito abaixo aqui para nós. Então, vendo para nós o quê? Eu quero realmente chegar no mundo espiritual de uma maneira melhor. Então, já vou desde já me desprendendo, olhando para frente, voltando no André Luiz, depois que ele passou por esse período todo de grandes lutas, que ele finalmente começa a trabalhar depois de um tempo e fazer aquelas excursões, digamos assim, com os espíritos num grau elevado, de vir fazer socorro aqui na crosta terrestre. E descrevendo para nós uma série de coisas do mundo espiritual, que nós pegamos nas obras de Allan Kardec, e ele trazendo essa ideia, mostrando para nós uma série de coisas, mostrando que ao nosso entorno há uma série de espíritos que nos observam o tempo todo,
E nós vamos pensar assim. A gente tem uma das obras espíritas, desculpe, não é uma obra espírita, um estudioso da doutrina espírita, não me lembro agora se foi de Valdo, não me lembro bem, o Raul Teixeira, fez um comentário que nós sabemos, isso é estatística aqui do Buda encarnado, nós estamos em torno, próximo de 8 bilhões de espíritos encarnados. E em torno da Terra, em torno de nós aqui, digamos assim, tem 3 vezes esse tanto. Olha só, 3 vezes 8, 16, 24 bilhões. Então, mostrando para nós essa população espiritual que está ao entorno, sem falar das colônias espirituais. Então, precisamos desde já valorizar nossa encarnação. Eu estou valorizando minha encarnação, já que é uma fila enorme, precisando reencarnar, porque eu estudo, eu aprendo no mundo espiritual. Eu preciso colocar aqui a prova. Então eu estou me esforçando, estou valorizando esse corpo, instrumento de progresso que o Pai me concedeu, ou estou deixando a vida me levar? Deixando a vida me levar. E o tempo passa. O tempo passa. Qual de nós não pode dizer, hoje eu não sou mais. E cada dia nós vamos, né? Aí com 93 anos, olhando as palestras dele, a idade dele, a transformação natural que todos passamos, né? Do envelhecimento do corpo físico, e ele que muito valoriza, né? A encarnação, hoje ainda fazendo estudos, trabalhando no bem, mostrando para nós o que esses laços que nós temos que desprender já tem que ir acontecendo diariamente, já a gente se libertando. E sabemos que essas sensações também, que nós não podemos esquecer, essa percepção, essa sensação que os espíritos sentem, tem uma comparação que Allan Kardec coloca aqui para nós. Coloca para nós, por exemplo, um homem, por exemplo, que perde um membro, um braço, por exemplo, num acidente. Às vezes ele comenta que sente aquele membro que ele não tem mais, que está aquele registro no cérebro. Então a percepção que ele tem. Percepção que vem a ele. Igual, por exemplo, vamos pensar na nossa percepção como encarnados. Uma situação que mexe conosco, que nos deixa, digamos assim, um certo estresse, sudorese, né? Tremor. Então, tudo isso, nós já sentimos a percepção de encarnado. E liberta, aumenta. Então, a necessidade que eu preciso de usar esse corpo, alguns estudiosos colocam, né, como uma vestidura, como uma comparação com o mergulhador, um escafandro, aquela roupa pesada que se mostrava nos filmes antigamente, aquele mergulhador tinha que ir em regiões mais profundas, precisava de algo que pesasse para mantê-lo ali. Então o corpo nos retém, nos prende, necessário para o nosso progresso. Mas nós queremos o quê? Ampliar essa percepção. Queremos, ao retornar ao mundo espiritual, poder nos deslocarmos rapidamente de um lugar para o outro. Olha que maravilha! Se nós realmente valorizarmos nosso momento de crescimento, chegar a uma condição melhor no mundo espiritual, não teremos, a gente fala assim, eu gostaria de ir na Bahia. Você vai de avião? Quem pode vai de avião, quem não pode vai de ônibus. Olha a distância física. No nosso carro mesmo, eu quero ir em Belo Horizonte, olha que viagem longa, por exemplo, né? Então o espírito liberto, já com certo grau de perfeição, de merecimento, essas distâncias deixam de existir. Então, que nós possamos olhar para o mundo espiritual, liberto do corpo, com otimismo. Meu Deus, eu vou desde já trabalhar para me melhorar. Eu preciso ter essas percepções boas, ampliadas, mas com equilíbrio. Nada que me amarre à terra. Nada que me deixe com dificuldade, digamos, de me locomover. Eu preciso me libertar. E lá no livro Céu e Inferno tem até uma passagem, já trazendo pela luta do espírito, que ficou muito retido à terra ainda. Tem um espírito lá, em Criminosos Arrependidos, por nome Jacques Latour. Jacques Latour é um espírito que também se manifestou, Associação Parisiense, trazendo as lutas dele. E mostrando para nós a percepção dele dos crimes que haviam ocorrido, que ele havia infringido, digamos assim. Ele fora condenado,
o crime que ele praticou, ele foi condenado, foi em Bruxelas, onde ele foi, digamos, teve a pena capital, onde ele foi, digamos assim, condenado à morte. E ele, no mundo espiritual, ele, quando se manifesta pela primeira vez, ele pedia socorro, preces, porque ele se via em trevas e os olhares das suas vítimas, ele fala assim, esses aspectos me acompanham o tempo todo. E pedindo oração, pedindo socorro. E ao longo de muitas evocações que a gente tiver a oportunidade de ler, esse capítulo lá no Criminosos Arrependidos, Jacques Latour, ele vai descrevendo em cada sessão que vai se apresentando, o doutrinador levando ele à prece, pedindo socorro, e ele pedindo para orar por ele, para ele não visse mais aquelas imagens. E essas imagens nós podemos entender que muitos daqueles que foram ofendidos ou magoados, muitas vezes está numa condição melhor, se liberta, não está preocupado em se vingar. Mas a mente daquele que foi o ofensor registra aquela situação. Outros que são ligados, digamos assim, ao processo ainda da obsessão, muitas vezes se apresentam com aquela figura. E ele via as cenas dos crimes que ele praticara, sentia tudo aquilo, repercutia nele. Então, essas sensações o acompanharam. Depois de um tempo que ele já, digamos assim, depois de muitas sessões, ele já mais, digamos assim, mais equilibrado um pouco, ele agradece e diz assim, já não vejo mais aquelas presenças sofredoras me observando. Eu sinto a paz, já sinto a paz relativa que eu posso experimentar. E peço ao Criador que me dê a oportunidade de, quando voltar ao corpo físico, eu possa vir na condição de educador, trabalhar com as crianças para que elas sejam educadas. Eu fui criado solto, sem nenhuma disciplina, e eu fiz tudo o que eu quis e minha vida desandou, digamos assim, com minhas palavras. Então, trazer bons exemplos para os jovens, isso Jacques Latour falando. E no final o espírito protetor coloca assim, que aquele espírito, na condição de desencarnado, já seria aproveitado, já teria oportunidade, aproveitado entre aspas, né, de começar a fazer seu trabalho de resgate, digamos assim. Ele já iria se apresentar para aquele grupo de encarnados que ainda estavam, que conviveram com ele na condição de encarnado, que estavam dando crime, ele ia para intuir melhores pensamentos daqueles espíritos. Já começaria a sua atividade. Então, mostrando para nós, meus irmãos, que a oportunidade de trabalho está por todo lado. Nós precisamos nos prontificar. Evoluímos enquanto encarnado, colocamos aqui a prova no mundo espiritual, estudamos, progredimos, então, todo momento há oportunidade de estudo e trabalho no bem. Mas sabemos que a matéria ainda nos desperta as paixões, nos desperta muito aquele desejo, às vezes, de deixar para amanhã. Não, eu vou esperar um pouco mais, vou deixar para amanhã porque hoje eu estou cansado. Precisamos, como tem uma lição aqui se eu não me engano, Fonte Viva, né? Eis-me agora, mostrando a necessidade que hoje é o tempo de fazermos, hoje é o tempo de trabalharmos. E para que nós possamos ter essa percepção mais tranquila, que possamos adentrar no trabalho do bem. Por exemplo, meus irmãos, quando eu falei dos hospitais, do trabalho de visita aos moradores de condição de rua, implantação do culto do Evangelho no lar, na casa de muitos amigos que estão chegando no movimento espírita agora, estão com dificuldade, nós sabemos, muitas vezes de fazer estudos, não sabem como fazer. Podemos, com a orientação da nossa casa, é claro, juntar um grupo, 2 ou 3, levar lá as orientações de como fazer esse culto do Evangelho. Tudo isso é trabalho que nós vamos construindo e contribuindo o quê? Para que o entorno do nosso planeta vá se melhorando. Nós mesmos vamos usufruindo, digamos assim, daquilo que formos semeando. Então, caminhando já para o nosso encerramento, sabendo que Deus é bom, Deus é misericordioso, nos enviou Jesus que nos trouxe esse evangelho de amor, nos mostrando que um ato de amor cobre a multidão de pecados. Então a ação no bem é importante. Não vamos pensar assim, mas eu estou cheio de defeitos, de problemas, vamos pensar de outra forma. O que eu posso fazer para mudar isso? Como eu posso arregaçar as mangas
eu modificar esse momento, fazer diferente. E todos nós, independente do que nós já tenhamos cometido para trás, porque às vezes alguns ficam chumbados numa atitude, no equívoco do passado, num erro que foi cometido, e aquilo ali trava a pessoa. Ora, Deus é amor. Jesus nos apresentou o perdão. Então, como eu posso fazer para quitar com essa minha consciência? Trabalho no bem. Vou entrar na caridade, no amor, que isso vai, aos poucos, expurgando o corpo espiritual, do meu perispírito, essas marcas que me doem, que ainda me causa tristeza, remorso. Então, vamos superar. E vai chegar o momento de, trabalhando perseverante no bem, que esse remorso, essa consciência pesada vai dissolver. E vai realmente entrar o amor, vai entrar o equilíbrio, e assim nós vamos superar, meus irmãos. Vamos pensar dessa forma, para que possamos crescer e conquistar um melhor lugar no mundo espiritual. E desde já, na Casa Espírita, quando nos convida para os estudos, para as atividades diversas, que sejamos voluntários, que possamos dar um passo à frente, porque às vezes a gente chega na Casa Espírita, que é muito natural, comigo mesmo foi assim, a gente fica um tempo ouvindo as palestras que são maravilhosas, mas e o pensamento assim, eu preciso me desafiar, eu preciso fazer os estudos que a casa me oferece, preciso ser voluntário da casa, preciso ser um trabalhador da casa. E às vezes a gente chega na Casa Espírita, tem muitas tarefas, às vezes tem muitas pessoas fazendo a mesma tarefa, você pensa assim, mas não há vaga para mim. Ah, sim, porque vai ter um dia que aquelas pessoas não vão poder estar ali por algum motivo, e você vai estar apto a fazer o trabalho. Então, vamos nos desafiar. E tudo que a gente pensa assim, é muito difícil, mas não é impossível. Podemos. Então, meus irmãos, já praticamente encerrando nosso tempo, convido a todos a ler, então, esse capítulo do Livro dos Espíritos, na íntegra. Conforme eu falei, é um capítulo que nos traz muita informação. Capítulo 6, Vida Espírita. E hoje nós ficamos mais presos a 237 a 257, passei até um pouquinho. Não li todas, porque são muitas perguntas, mas cada ela traz uma informação. Kardec vai encadeando o pensamento e nos ajuda realmente a nos ver como espírito, mostrando aquilo que encontraremos no mundo espiritual. Então, que possamos agora, nesse momento de encerramento, unir uma vez mais nossos pensamentos a Jesus, aos espíritos amigos, do Centro Espírita Amor e Caridade, que nos envolva, nos fortaleça. Senhor, nesse momento que caminhamos para o encerramento de nosso momento de estudo, te agradecemos pelo amparo que envolveu a todos nós, todos aqueles que estão acompanhando, que possam sentir seu amor envolvendo, levando pacificação aos seus lares, Senhor. Nesse momento de isolamento social, que possamos criar hábitos do estudo, hábitos, Senhor, perseverantes, que possamos vibrar no bem, que possamos, Senhor, enviar pelas nossas preces ao mundo espiritual material de boa qualidade, para que esse material possa ser dado no sentido de socorrer irmãos sofridos, Senhor. Envolva todo aquele que passa por essas lutas enormes, experimentando, Senhor, as dores mais atrozes, que possam, Senhor, superar, que possam ser resignados, para que tenha maior mérito. Que a Tua paz nos envolva, nos fortaleça, que possamos cada dia mais, Senhor, envolvido por Ti, termos ampliado nossas possibilidades de percepção para tirar melhor proveito dessa encarnação. Que a Tua paz nos envolva e nos fortaleça, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meus irmãos, boa noite a todos, que Jesus nos envolva e vamos estudar a doutrina espírita.